Oi, gente. Bom, atendendo a pedidos, eu vou começar a falar a respeito de rig facial, nosso assunto dessa semana. Então, para falar de rig facial com vocês, a primeira coisa, a mais importante, é introduzir o Shape Editor, que vai nos ajudar muito a fazer vários tipos de expressões diferentes para esse personagem. Antes de começar a mostrar, que fique claro, Blend Shapes, que é o que eu vou mostrar através do Shape Editor, é um deformador que não serve apenas para isso, tá? Serve para todo tipo de coisa relativa à modificação da geometria, comparando ela com ela mesma. Então, como um exemplo vale mais do que 1000 palavras, vamos começar. Para isso, não vou precisar do esqueleto. A gente já tem alguns controles, né, para começar a organizar o nosso rig facial. A gente tem um controle para o pescoço, que está se comunicando via Orient Constraint com o joint que eu batizei de Neck Root. A gente tem um controle para a cabeça que está se comunicando via Orient Constraint com o joint que eu chamei de Head Root. E como vocês podem ver, a gente tem esses controles para os olhos. Esse controlezinho para os olhos, ele é um sistema que funciona assim. Cada uma dessas curvinhas manda em um dos olhos, na prática manda no joint do olho, né? Nesses jointzinhos aqui, os globos oculares, os objetos dos olhos estão esquinados nesses joints e essas bolinhas elas se comunicam com o joint via aim constraint. Então vamos lá. Bom, para fazer um blend shape, antigamente a gente tinha que duplicar a nossa geometria. Hoje, graças ao Shape Editor, uma novidade que apareceu no maio de 2017, a gente não precisa mais fazer isso. Então o primeiro passo aqui vai ser controlar a minha geometria por dentro do Shape Editor. Então vou selecionar o Base Mesh primeiro e aqui em Windows, Animation Editor, Shape Editor. Bom, dentro do Shape Editor, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, Create Blend Shape. Vou clicar duas vezes no nome que ele deu, Blend Shape 1, e vou chamar de Blends Faciais. Porque talvez a gente acabe criando outro tipo de blend shape para esse personagem, tá? Então, dentro dos blends faciais, eu vou criar o meu primeiro target. A gente pode interpretar os targets como poses, tá? Como as posições que a gente quer que ele faça. Então, eu vou adicionar um primeiro target e vou chamar esse target de fecha a boca. Vocês vão reparar que assim que eu criei o primeiro target, ele apareceu aqui embaixo. Apareceu o botãozinho Edit aqui, o que significa que qualquer alteração que eu fizer na geometria selecionada agora, ela vai ficar gravada dentro do target. E é assim que a gente vai criar animações baseadas em blend shapes. Então vamos lá. Eu vou fechar a boca dele selecionando essas quatro faces. O Soft Selection já está ligado, né? Para ligar o Soft Selection a gente clica na tecla B. Eu estou vendo que ele está um pouquinho mais amplo do que eu gostaria, então eu vou diminuir a área de influência dele pressionando a tecla B e arrastando com o botão esquerdo do mouse. Subir os lábios inferiores, ou descer os lábios superiores. Não vou fazer nada muito complexo para a gente não perder muito tempo. Só vou projetar um pouquinho para frente o lábio superior, para caso aconteça de algum vértice entrar dentro aqui, ele fique um pouquinho escondido pela boca, tá? Então, criei aqui meu primeiro blend shape. Então é isso que eu quero que ele faça nessa pose que eu quero que ele fique toda vez que eu executar esse blend de fechar a boca. Então, se eu já estou satisfeito
com a posição que ele está, eu posso desligar o botãozinho de Edit. Então eu já fechei a edição do fecha a boca. Se vocês quiserem testar, é só vocês utilizarem esse dial. Vocês vão ver que quando ele está em 0, ele volta para o neutro. Quando ele está em 1, ele fica na pose. Então, no caso, eu vou deixar ele em 0, porque eu vou criar mais alguns blends aqui. Então, agora vamos fazer um blend dele sorrindo. Dessa vez eu cliquei com o botão direito em cima do nome do meu deformador e vou dar Add Target. Agora eu vou chamar isso de sorri ESC, de esquerda. Para a grande maioria das expressões faciais, é uma excelente ideia a gente separar e fazer expressões gêmeas do lado esquerdo e do lado direito. Isso porque isso vai dar muito mais desenvoltura para a gente criar animações em que ele sorria com o canto da boca, sorria numa velocidade diferente de um lado e de outro, enfim. Possibilita que a gente misture expressões. Então acaba quase sempre, em quase todos os casos, sendo uma excelente ideia a gente ter esses controles separados de um lado e do outro, tá? Então vou fazer a mesma coisa, ligar o Soft Selection. Ocasionalmente eu vou desligá-lo para ir corrigindo aqui a forma aos pouquinhos. Muito importante que a gente faça a geometria adjacente também se deformar um pouco. Afinal de contas é o que acontece quando a gente sorri, né? A musculatura que puxa a nossa boca, ela que se deforma, ela se deforma mais do que a boca. Então, estou tentando reproduzir aqui essa contração muscular. Eu não estou muito satisfeito com a maneira que o Soft Selection está trabalhando, porque ele está puxando as coisas de uma maneira meio quase que distante aqui. Então eu vou mexer um pouquinho na ferramenta de Soft Selection, clicando nas opções, que é esse segundo botãozinho aqui, da direita para a esquerda, as opções de ferramenta. E vou aqui em Soft Selection, a penúltima opção. Então eu vou mudar essa curva aqui. Eu já estou no modo Surface, o natural é o modo Volume. O volume ele trabalha simplesmente traçando uma esfera em volta do ponto selecionado, que não é muito legal quando a gente quer selecionar a geometria de cima, mas não quer selecionar a geometria de baixo, né? O caso da boca. Então eu deixei isso daqui previamente em Surface. Vocês vão ver que funciona muito melhor, porque essa áreazinha aqui de fall-off, em vez de ela representar o raio dessa esfera, que é o que acontece quando a gente está em volume, ela corre pelos edges. Então ela se esgota antes de dar a volta aqui para o outro lado da boca. Isso é bem legal. Só que mesmo assim, no cantinho da boca aqui está funcionando de uma maneira, na minha opinião, um pouquinho dura, que está me atrapalhando um pouco para movimentar essa região. Então eu vou mudar essa curva mais sinuosa que está aqui para de repente uma mais retinha. Isso daqui eu acho que já está melhor. Então eu vou continuar aqui, vou finalizar o meu sorriso rapidinho. Deixa eu diminuir um pouquinho a janela do Shape Editor. Em alguns casos, quando a gente está querendo só fazer um detalhe, o Soft Selection acaba mais atrapalhando do que ajudando. E também quando a gente está querendo mexer perto da linha central aqui, que não seria muito interessante mexer, aí talvez valha a pena desligar. Acho que já está bom. Então eu vou cancelar o modo Edit e vou testar meu sorriso esquerda. E agora eu vou fazer uma coisa. Para a gente reproduzir o outro lado aqui seria muito difícil de ter essa fidelidade. Felizmente, o Shape Editor ele tem uma função que permite que a gente duplique os nossos blend shapes. Então, primeiro eu vou duplicar clicando com o botão direito, dando Duplicate Target. Ele criou o sorri esquerda copy. Eu vou batizar isso clicando 2 vezes sobre o nome de sorri direita.
E agora eu vou clicar com o botão direito mais uma vez e vou usar a opção Flip Target. Meu eixo de simetria aqui é o eixo X da cena. Então eu abri as opções do Flip Target, está concordando com a opção Default dele, então eu vou dar Apply em Close. E agora a gente tem o sorrir esquerda e o sorrir direita. Eu estou cancelando eles, mas é interessante a gente perceber que eles são aditivos, né? A gente pode utilizar os nossos blend shapes em conjunto, então eu já posso ter uma certa gama de expressões, além dessas três, gerada por elas. Isso é bem legal. Por isso que trabalhar com blend shapes é tão bacana, acaba sendo um jeito bastante flexível de vocês trabalharem. É por isso que eu recomendo esse tipo de rig, não só para rig facial, mas sempre que vocês puderem usar blend shape, é interessante. Bom, então, agora que eu criei esses controlezinhos aqui, eu vou criar controles para eles. Vamos controlar esses rigs. Normalmente eu crio uma quantidade bem superior a esses daqui. Eu faria ele ficar bravo, faria ele abrir a boca, faria ele descer apenas a parte inferior da boca, faria ele subir apenas a parte superior da boca e talvez até fazer os fonemas. Mas como não, isso aqui é só um vídeo introdutório, eu vou fazer apenas algumas expressões básicas, já temos três, e agora eu vou criar um controle para elas, tá bom? Então a gente já tem aqueles controles previamente criados aqui. Poderia simplesmente criar atributos como sorrir esquerda, sorrir direita, fecha a boca no controle facial, já me contentaria com eles. Honestamente é isso que eu costumo fazer, mas às vezes quando a gente está trabalhando em equipe, a gente precisa fazer uma interface um pouquinho mais didática, um pouco mais visual, para que o animador não se confunda em relação a que controles ele vai querer usar. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma interface visual para fazer aqui. Então, vou aqui para minha vista frontal e eu vou criar uma curva. Vou aqui em Create, Curve Tools, CV Curve Tool. Só vou clicar no quadradinho para me certificar que ela está no tipo 1 linear. Eu vou criar uma espécie de reprodução da boca. Isso daqui vai ser praticamente um container, então eu não estou muito preocupado com a qualidade. Só preciso realmente fazer uma certa alusão à boca. Mesmo assim, é legal que pelo menos fique simétrico, né? Então liguei o meu Snap to Grid aqui para usar o grid como referência, para ele me ajudar a deixar a forma um pouquinho mais estável, mas já posso desligar. E voilà, temos o nosso controle para a boca. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou emparelhar ele ao meu controle dos olhos. No momento ele está bem distante deles, né? Então eu vou selecioná-lo, vou dar Center Pivot, selecionar o controle dos olhos, eu apertei o Shift, né, para selecionar os dois, vou dar Modify, Snap Align Objects, Align Objects, me certificando que o último objeto selecionado, a Last Selected Object, é a referência para que essa seleção ocorra. Assim, o meu recém-criado controle da boca, ele vai buscar aqui a posição do controle dos olhos. Aí é só abaixar um pouquinho. Vou deixar ele mais ou menos na altura da boca, vou deixar ele um pouquinho menor. Esse controle aqui, como eu disse, ele basicamente vai ser um container. Então, eu já vou dar Modify Freeze Transformations nele.
Vou deixar ele amarelinho. E vou batizá-lo de Mouth Container. Bom, quando a gente está fazendo interfaces visuais, assim, quando a gente está criando esse tipo de controle, é muito interessante a gente limitar informação. O que eu quero que aconteça? Eu quero que dentro desse campo aqui, o meu animador ele consiga ter acesso a certas coisas, esses atributos para fazer a boca se mover. Só que eu não quero que ele tenha a impressão errada e ache que movimentando esse controle, ele vai movimentar a boca. Na verdade, quem vai movimentar a boca são alguns atributos que eu vou criar e conectar com os Blend Shapes usando o Connection Editor. Então, o Translate, o Rotate e até a escala desse controle aqui, elas não são muito úteis para mim. O que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou selecioná-los, eu vou dar Lock Selected. Vocês vão ver que vai aparecer uma barrinha cinza aqui e que eu não consigo mais movimentar, girar ou escalar o meu controle. Bacana. Então agora eu vou parentear ele o controle dos olhos, e aí quando eu movimentar o controle dos olhos, é lógico, eu movimento todo mundo. Bom, se esses atributos aqui eles não são interessantes para mim, deixar eles visíveis via Channel Box poderia apenas servir para me confundir ou para confundir um possível animador. Então eu não vou me contentar apenas em travá-los, eu vou escondê-los também. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar Lock and Hide Selected. Assim a gente fica só com a visibilidade. E agora eu vou criar 3 atributinhos aqui. Então vou em Modify, com a curva selecionada, claro. Vou dar Add Attribute e vou criar 3 floats, 3 atributos do tipo float. Então, eles vão chamar fecha a boca, reparem que eu coloquei um mínimo de 0 e um máximo de 1, o atributo ele vai de 0 a 1. Vou criar um sorri esquerda, mesma coisa, tipo é float, mínimo é 0, o máximo é 1. E também vou criar um sorri direita. Certo? Então agora a única coisa que a gente tem nessa curva aqui são os atributos personalizados que eu criei e a visibilidade, porque a visibilidade pode ser que a gente queira criar um controle para sumir de repente com os controles faciais, para deixar um pouco menos poluída a interface, então eu costumo deixar ela aberta. Então vamos conectar esses atributos aqui aos Blend Shapes que a gente criou usando o Shape Editor. Bom, para conectá-los então eu vou usar o Component Editor. Então para isso daqui ficar do lado esquerdo do Component Editor, eu vou selecioná-lo, vou aqui em Windows, General Editors, desculpa, eu falei Component Editor, mas eu estava me referindo ao Connection Editor, tá? O Component Editor serve para outra coisa. Bom, então no Connection Editor, aqui à esquerda, nós temos o nosso Mouth Container. Na verdade, eu acho que Container não é um bom nome para ele é Mouth. Vou batizá-lo para Mouth Control. Então, percebam que ele já atualizou o nome aqui, Mouth Control. Agora, para selecionar o Blend Shape, eu vou clicar nele aqui dentro do Shape Editor, no Blends Faciais, clicar com o botão direito e dar Select. Vocês vão reparar que ele está selecionado se ele aparecer aqui no Channel Box, tá? Eu só estou com os blends faciais selecionados. Então vou dar Reload Right. E o que a gente quer conectar são os atributos que a gente criou no Mouth Control. Aqui, fecha a boca, sorri esquerda e sorri direita.
aos atributos que estão dentro da aba Weight no nosso Blend Shape. Fecha a boca, com fecha a boca, sorri esquerda com sorri esquerda e sorri direita com sorri direita. Pronto, eles já estão conectados. Então agora eu criei um controle que me dá a possibilidade de fazer isso. Se a gente fizesse como a gente fez o controle do pé e usasse o SetDriven Key em vez do Component Editor, em vez do Connection Editor, a gente poderia ter criado um atributo um pouco maior, de 0 a 10, que de repente ia facilitar no uso do mouse para animação e tal, mas o Connection Editor, como eu estou fazendo uma conexão meio literal aqui, e já deu para o gasto. Então vamos pensar em fazer um controle um pouquinho mais complexo do que esse, um pouquinho mais gráfico de repente do que esse. Um controle que possibilite que quando eu aumentar a bolinha de controle do olho, eu também arregale o olho. Como é que eu faria isso? De uma maneira um pouquinho mais complexa da maneira que eu fiz na boca, mas igualmente usando duas coisas. Uma conexão entre o Shape Editor e o tamanho dessa esfera, que aí sim a gente vai usar o SetDriven Key, e também limitando informação. O que eu não quero é que o animador acabe escalando de mais ou de menos esse objeto aqui e gere uma certa poluição. Esse tipo de situação pode provocar confusão na hora de animar, pode fazer com que que o animador se confunda. Então o que eu quero é que tudo bem, que a escala sirva para arregalar o olho, mas que fique em torno entre 1 e 1,5, por exemplo, 1,6, alguma coisa assim, para não interferir demais na forma do próprio controle. Tá? Eu acho que isso daqui já está de bom tamanho. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é limitar a escala desse objeto. Vou selecionar ele, vou abrir o Attribute Editor, apertando o atalho Ctrl A. Vou selecionar o nodo de Transform, ou seja, o primeiro nodo dele, aqui, e vou novamente em Limit Information. Dessa vez, a informação que me interessa é a escala. Então, eu vou clicar nesses 6 checkboxes aqui e eu vou dizer para o Maya o seguinte: o mínimo dele é 1, ele não escala menos do que isso. O máximo dele é 1,5, tanto em X quanto em Y quanto em Z. Então aí a gente tem um limite mais eficiente, mais mensurável, dá para a gente trabalhar melhor com isso daqui e não existe o risco da interface ficar confusa, né? Então agora o que a gente precisa fazer, é claro, é criar os blend shapes, porque eles não existem ainda e nesse caso eles vão envolver dois objetos diferentes, né? Porque a gente tem o rosto, mas a gente também tem o olho. Então eu vou abrir o Shape Editor, criar um novo target. Vou chamar esse target de arregala esquerda. Eu vou esconder os controles momentaneamente para eles não me atrapalharem. E para a perspectiva. Vou selecionar esse primeiro de loop do olho aqui, vou apertar F para a gente centralizar a câmera nele. E agora eu vou fazer igualzinho o que eu fiz com a boca. Aos pouquinhos eu vou ir criando a forma. Aos pouquinhos, para não acabar deformando a malha de uma maneira que me complique aqui, né, que prejudique a aplicação das texturas que ele vai ter no futuro, esse tipo de coisa. O Soft Selection vai ser bem útil para evitar que os vértices entrem uns dentro dos outros, para eu poder conseguir exagerar bastante aqui a expressão dele, mas não precisar me preocupar com a integridade da malha.
Algumas coisinhas eu vou corrigir sem o Soft Selection, né? Por exemplo, não gostei muito dessa curvinha aqui, então vou desligar o Soft Selection, entrar em Vértice, corrigir um pouquinho essa forma. A gente sempre tem que pensar nas UVs, né? Então, como esse Base Mesh provavelmente vai ser texturizado, eu tenho que manter uma certa lógica. Tudo bem, eu posso alterar a posição dos vértices, mas se eu altero demais, principalmente a forma dos edge loops, eu corro o risco de, quando ele fazer essa expressão, eu ter um edge loop problemático aqui. Eu ter, desculpa, uma aplicação de textura problemática. Agora eu vou selecionar esses vértices que estão lá atrás. Quando eu não conseguir pegar o vértice, tudo bem, basta selecionar o Edge aqui. Já estou satisfeito, acho que está suficiente, está bem arregalado, né, em relação ao outro aqui. Então, vou desligar o botãozinho de Edit e vou testar meu arregalo esquerdo. Vou deixar o arregalo esquerdo em 1 para usar ele como referência. E agora eu vou criar um blend shape para o olho. Então, preciso selecionar o olho primeiro e criar um blend shape para ele, apertando aqui o botãozinho Create Blend Shape. Então, esse objeto ele chama Left Eye, então eu vou chamar isso daqui de Left Eye Blends. Vou criar o primeiro target, que vai ser o Left Eye. Vou mudar o nome dele de Left Eye 1 para Left Eye Arregalo. Bom, o Blend Shape ele é um modificador de subobjetos. Ele trabalha com subobjetos, ele trabalha com a posição dos vértices de um objeto. Então, pode parecer fácil simplesmente escalar o olho, mas isso não resolveria o nosso problema. Vocês iam ver, se vocês fizessem isso, que não ia ter efeito nenhum aqui. Eu nem conseguiria fazer isso porque esse olho já está esquinado, né? Então os atributos dele estão travados, a escala dele está travada, e eu quero que continue assim. Então eu vou selecionar os vértices, todos os vértices, e vou escalar. Mas eu quero escalar em X e Y um pouquinho mais do que eu quero escalar em Z. Então eu vou fazer isso separadamente. Projetar o olho um pouquinho para frente, tudo bem, mas não tanto quanto eu fiz ele aumentar. Então acho que isso já está ok. Vou desligar e testar. Legal. Então tudo funcionando. Tanto o nosso arregalo esquerdo quanto o nosso left eye arregalo. Agora vamos conectar esses dois blend shapes ao controle. Então primeiro eu vou selecionar o controle e agora eu vou abrir o Set Driven Key. O Set Driven Key, para acessá-lo, eu vou entrar na aba Animation, eu vou em Key, Set Driven Key e Set. Set Driven Key, por default, ele vai colocar o objeto selecionado como driven, ou seja, como objeto controlado. Na verdade, o objeto que eu selecionei aqui, o Left Eye Control, ele é o driver. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho driver. Aqui embaixo no driven deveriam estar os blend shapes que eu quero controlar. Então, eu vou usar o Shape Editor para selecioná-los. Vou dar Select e vou dar Load Driven. Então, blends faciais vai aparecer aqui com os nossos targets para o Base Mesh. Então, a primeira conexão que eu vou fazer
é entre qualquer uma das escalas dessa curva. Eu vou selecionar a escala em Y do Left Eye Control e vou conectar com a regala esquerda. Então, a escala deve estar em 1, o blend em 0, né? Ele não está arregalando o olho. Vou dar aqui. Agora eu vou escalar até o máximo a curva do olho, então a gente tem a escala de 1,5. E agora eu vou deixar o blend, a regala esquerdo, em 1. E mais uma vez vou dar aqui. Então agora a gente já tem um controle que está dinamicamente aqui controlando um dos blend shapes. Vamos controlar o outro então. Vou selecionar o Left Eye Blends, vou dar Select, vou voltar para o Set Driving Key e vou dar Load Driven. Então a gente trocou o Facial Blends, que é relativo ao Base Mesh, pelo Left Eye Blends, que é relativo ao globo ocular, tá? Então, ele só tem um target por enquanto, ele só tem o Left Eye regala, mas eu vou fazer uma coisa aqui, em vez de conectar também na escala em Y, eu vou conectar na escala em X, que assim a gente fica com um pequeno grau de independência na hora de escalar uma coisa, a cara, ou a outra, o olho. Então, eu vou conectar as duas aqui, a escala em X do Left Eye Control, ao target Left Eye arregala do Left Eye Blends. Daqui, vocês vão reparar na cor azul que ele aplica no Left Eye arregala. Então vou escalar, deixar em 1,5, a escala em X, e deixar o Left Eye arregala em 1. E mais uma vez, vou dar aqui. Então vou lá. Já temos um controle que não só permite que a gente arregale o olho dele dinamicamente, como também permite que a gente arregale só uma parte ou a outra. Bom, gente, tem bastante coisa para a gente falar sobre rig facial ainda, mas eu vou parar esse vídeo por aqui, porque a gente já estudou os atributos básicos dessas conexões. Agora é mais uma questão de fazer isso se espalhar, fazer uma boca rosnando, fazer controles independentes, alavanquinhas, atributos, toda essa espécie de coisa legal, tá ok? Então o próximo vídeo provavelmente vai ser um aprofundamento desses controles. A gente vai criar coisas mais complexas, mas a estrutura básica é essa. Eu vou ficar por aqui então, e é isso aí. Tchau, tchau.